Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Cruzeiro insiste na contratação de Luiz Araújo e Fla quer, sabe quem? Caio Jorge, é isso mesmo. Se vocês querem o Luiz Araújo, tem que negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Isso é um fato. A diretoria não quer vender Luiz Araújo para o Cruzeiro, por mais que o jogador esteja forçando a barra. E nós vamos explicar para vocês aqui tudo no nosso canal Flamília da Nação. Reunião, Pedrinho, que é amigo do BAP, né, pretende se reunir com o mandatário rubro-negro ainda neste final de semana. Já sabe a resposta. Quer o Luiz Araújo, terá que negociar o Caio Jorge. Tem uma situação curiosa do Caio Jorge que eu vou contar para vocês. Eu acho que eu já contei algum tempo atrás. O Caio Jorge estava fechado com o Flamengo. O Caio Jorge renovou com o Cruzeiro e ele teve o aval do Pedrinho de que ele seria... a renovação seria para baixar o valor da multa exatamente no valor que o Flamengo ofereceu no início do ano para contratá-lo e o Flamengo contratá-lo no meio do ano para sair aquela história, né, da torcida criticando e tal. Então, o Flamengo pagaria a multa de 25 milhões de euros, que hoje é o valor que o Caio Jorge tem de multa rescisória, só que uma coisa mudou. O Flamengo acabou pegando o Cruzeiro, né, ali nas oitavas de final da Libertadores. Aí o Pedrinho não quer mais negociar o jogador com o Flamengo. Perdão, deixa eu fazer uma reparação aqui no que eu disse, tá? A multa não passou a ser 25 milhões de euros. A multa é 30 milhões de euros, mas houve um acordo verbal entre o jogador e o seu empresário de que venderiam para o Flamengo por 25 milhões de euros de forma parcelada no meio do ano. Esse acordo, claro, vai ser quebrado. E vou dizer para vocês, o Pedrinho não está errado não, tá? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Alguém gostaria de ver o Pedro, por exemplo, indo para o Cruzeiro, jogando contra o Flamengo a Libertadores? Não existe isso, gente. Então, assim, a única negociação possível é dessa maneira. Se eles querem o Luiz Araújo, eles que negociem, cumpram a palavra em negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Aí fica elas por elas. Eles querem muito o Luiz Araújo, né? E a gente precisa muito de um atacante, como, por exemplo, é o Caio Jorge. Eu quero saber de você, vale a troca? Vale o Flamengo? Claro que o Flamengo vai ter que botar mais um dinheiro. Vale o Flamengo dar o Luiz Araújo e ele jogar contra o Flamengo na Libertadores pelo Cruzeiro e o Flamengo ter o Caio Jorge e o Caio Jorge também, podendo jogar Libertadores e Brasileiro pelo Flamengo contra o Cruzeiro? Comentem, participem, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Nós vamos rodar a vinheta. Só que antes da vinheta eu queria pedir para todo mundo meter o dedo no like. A galera tem esquecido de deixar o dedo no like. E isso, gente, na época de Copa do Mundo, os vídeos que ficam em alta são mais voltados para vídeos de seleção, né? Então, cara, a gente precisa continuar alimentando vocês com informações do Flamengo, senão a galera desiste. Desiste. Eu vejo muitos amigos, estive recentemente com muitos agora no Museu do Zico e tal, falando, cara, não vou fazer vídeo nenhum, não estou fazendo live, não estou fazendo nada, porque não tem entrega do YouTube, não adianta e tal. Então, cara, vocês querem que a gente continue falando de Flamengo e tal? Cara, mete o dedo no like, apoie os canais rubro-negros, porque a notícia chega, o Flamengo é um turbilhão, toda hora tem informação. Só que, cara, às vezes a entrega é tão baixa que você não quer parar, porque uma produção de um vídeo demanda uma série de coisas, não é só chegar aqui, pegar o microfone e sair falando, não. Então mete o dedo no like aí, dá esse apoio pra gente, enquanto a vinheta roda. Posso contar com você? Com você que tá aí do outro lado? Vamos lá, sobe o like e comenta também, se puder comentar. Caio Jorge pro Luiz Araújo, vale a pena? Participa aí. Vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, no dia de ontem, o Uruguai
num frangaço do Muslera, acabou sendo eliminado da Copa do Mundo. Triste pelos jogadores, né? Lá, Arrascaeta decepcionado, o cara. O Arrascaeta fez uma cirurgia, gente, que não era uma cirurgia necessária. Era uma cirurgia em que ele fez para acelerar o processo de jogar a Copa do Mundo. A gente não sabe nem como é que pode ser isso mais para frente, porque o tratamento poderia ser um tratamento conservador. E ele fez para acelerar e jogar a Copa do Mundo. Aí vai lá, o treinador faz a bobagem que fez, né? Não cumpre com o cronograma traçado pelo departamento médico do Flamengo, que estava lá acompanhando o jogador, que acompanha o jogador há anos. O cara antecipou em 1 semana e meia, botando o cara para fazer treino pesado. Os jogadores mesmo reclamando dos treinamentos do Bielsa. Estourou o jogador. Tirou o jogador da Copa. Tirou o Uruguai da Copa. Só que, assim, pensando por esse lado, é triste pelos jogadores, mas pensando pelo Flamengo, é muito bom. Aqui eu estou pensando no lado do Flamengo. Porque agora os jogadores, a partir de hoje, terão 10 dias de folga. 10 dias, né? Hoje é dia 27. Dia 17, dia 7, mais ou menos, dia 7 ou 8 de julho, eles já estarão, né, treinando com o Flamengo. E terão até o final do mês para poder entrar em forma e tal, e já começar voando a competição. Coisa que com os outros jogadores, por exemplo, os que estão na seleção brasileira, cara, não vai acontecer isso. Seleção, se passar pelo Japão, vai pegar possivelmente lá, não me lembro agora, mas não é uma seleção tão forte. Pode passar também. Aí começa a complicar, porque nas quartas de final tem a Inglaterra. E a Inglaterra é osso duro, né? Osso duro de roer. Aí o Brasil pode voltar, mas até as quartas de final falta muita coisa. Os jogadores vão ter que ter 10 dias de férias e vão chegar já em cima. Uma informação importante é que a CBF abriu uma janela especial. Uma janela que vai começar no dia 9 de julho. Para quem não sabe, a janela ela só abre, a janela de transferências internacionais, nacionais, todas só abrem dia 20 de julho. E a CBF antecipou para atletas contratados aqui no mercado nacional. Então, a partir do dia 9 de julho até 17 de julho, os clubes poderão inscrever jogadores que foram contratados. Aí que tá, né? Isso beneficia os clubes mais organizados, os clubes que já estão negociando há muito tempo e que já têm jogadores contratados. Como, por exemplo, o Palmeiras, que já contratou o Barbosa, negocia com o Danilo, né, da seleção brasileira. Tem aí o Fluminense, que contratou o Hulk. Então, assim, clubes organizados são sempre esses, cara. Pode ver. Todo ano, esses dois clubes contratam na frente. Aí aqui eu não estou entrando em discussão se são contratações boas, ruins, se vale a pena para o Flamengo ou não. Eu estou dizendo planejamento, coisa que o Flamengo nunca tem. O Flamengo deixa para contratar lá no final da janela, quando contrata, aí vai e contrata um jogador só, pagando um valor muito alto, aí diz que não tem mais dinheiro para contratar os outros. Quer dizer, é uma bagunça generalizada. O Flamengo, gente, é muito fácil, né? Como é que você se contrata? Você contrata jogadores, você tem um fluxo de caixa ali e você tem um orçamento para contratações e para venda de jogadores. O Flamengo não consegue vender bem. Por quê? Porque o Flamengo sucateou os jogadores da base. E aí, o Flamengo contratou, na primeira janela, jogadores, né? Pô, na verdade, o Paquetá, que foi o mais caro. E o Flamengo simplesmente não conseguiu vender praticamente ninguém. Vendeu tudo, vendeu vários, mas tudo por 3 milhões de euros, 1 milhão de euros. O Iago, zagueiro, foi vendido por 1 milhão de euros, cara. Isso é uma loucura. 1,5 milhão de euros, 1,2 milhão, uma coisa assim. É uma loucura. E aí você agora tem que vender jogadores. Você tem jogadores querendo sair. Enfim,
Você pega, por exemplo, a incompetência do Flamengo. Olha só essa notícia aqui, ó. Felipe Tereza, alguém lembra dele, do Sub-20 do Flamengo? Assim como muitos que o Flamengo simplesmente abandonou, sucateou a base, acabou com a base. Né? Tanto é que o Flamengo não aparece nem entre os 10. Parece que agora empatou com o Corinthians, foi para nono, mas tem um jogo a mais. Então, né? O Palmeiras, olha só, olha o jogo do Palmeiras, cara. O Palmeiras amassou o Fluminense ontem. Meteu. Aqui tá 5-0. Aí o portal lá do Palmeiras, lá, um dos sites lá dedicado ao Palmeiras, sites não, né? Um dos portais lá no Twitter colocou o seguinte: o Flamengo comprou o Felipe Tereza do Azuis por 700 mil e depois pagou mais 250 mil na rescisão. Quer dizer, o Flamengo pagou para o cara ir embora, para o Palmeiras. Só ali dá quase 1 milhão que o Flamengo gastou com o jogador. O Palmeiras contratou de graça e fez o seguinte acordo: ficou com 70% dos direitos do jogador, 20% fica com Azuis e 10% com o atleta. Resultado, o Felipe Tereza é o artilheiro do campeonato Sub-20, que já está na 19ª rodada. 19ª rodada, já passou do primeiro turno e, né, fez esse golaço de falta aí. O cara simplesmente é o artilheiro. E o jogador saiu da onde? Ele era da onde? Por que o Flamengo paga 1 milhão? O Flamengo paga para o cara ir embora, ao invés de colocar o jogador para poder ser valorizado e aí ser negociado, ser vendido. E o Palmeiras pega de graça. E hoje ele é o artilheiro. E não para por aí, não. O Cruzeiro, que nós vamos falar daqui a pouco, tem interesse na contratação do Matheus Gonçalves. O Samuel Venâncio, que é um correspondente lá que fala do Cruzeiro e tal, ele disse que o jogador foi oferecido ao Flamengo, mas as informações que circulam aqui no Rio é que não. É que o Cruzeiro é que quer contratar o Matheus Gonçalves. Uma outra joia da base do Flamengo. Né? O Flamengo vendeu barato. Jogador que era para ser vendido por 30 milhões de euros. E você vai mais a fundo, você vê o Ryan Roberto foi relacionado para os amistosos na Europa, que o Flamengo vai jogar. O Flamengo escondeu o jogador até agora. O jogador simplesmente, o Flamengo não botou para jogar. Aí agora relacionou o cara para jogar, mas ele já está vendido. Qual a lógica disso? E pior, o Flamengo argumentou que está colocando o Ryan Roberto, o Lohan e levando alguns jogos para os jogadores serem valorizados. Mentira! O Ryan Roberto vai ser valorizado como se ele já está vendido? Então, assim, coisas que acontecem ao Flamengo, cara, o trabalho de José Boto, ele é muito ruim. Mas para ser ruim tem que melhorar muito. Se é que dá para chamar isso de trabalho. O Flamengo acionou na justiça e respondeu ao Gerson, né, na ação judicial, que o Gerson já tinha assinado o contrato com o Zenit antes de pedir rescisão com o clube carioca. O pedido de saída foi protocolado dia 3 de julho, depois da participação do Mundial de Clubes. O Flamengo cobra 42 milhões de Gerson e da empresa do pai dele, a FGM Sports, por rescisão antecipada de contrato de imagem. O clube afirma que o jogador violou regulamentos da FIFA e da CBF ao assinar com o Zenit sem informar ao empregador, que no caso é o Flamengo. O rubro-negro chamou o Gerson de descumpridor de contratos e o pai e empresário Marcão de promotor de alpinismo contratual irresponsável. A multa de mais de 40 milhões equivale a 57 meses de vínculo não cumprido com o Flamengo. E aí, meu amigo, essa briga judicial vai longe e eu não quero nem saber, né? É o pai do Gerson que criou todo esse imbróglio, toda essa confusão. E eu lembro a vocês que no último jogo, antes do Flamengo embarcar para o Mundial de Clubes, eu fiquei tomando café com ele no aeroporto, quase que ele perdeu o voo, ele estava meio desorientado. E eu que avisei a ele que o voo que eu iria pegar
voltando para o Rio de Janeiro, era o voo das 9h30 da noite, porque ele dizia que o dele era 10h30. Quase que ele ficou. E aí ia ter que voltar só no dia seguinte. Ele tem certeza? Eu falei, cara, pode olhar aí. E aí ele olhou, tal, a gente tomando café e conversando, e falou, rapaz, é o mesmo voo. A gente foi o último a entrar no avião. Eu e ele. E aí eu perguntei, vai estar lá no Mundial e tal, tô indo para lá e tudo. Ele falou assim, não vou não, tem muitas coisas para eu poder cuidar aqui, não sei o quê e tal. E ele deu um spoiler, cara, que eu fui inocente. Porque ele falou que vocês, falou pra gente, vocês que são influenciadores do Flamengo, a torcida do Flamengo tem que entender que jogador de futebol só tem uma chance na vida para poder se transferir. E ficam acusando o jogador de mercenário quando o jogador vai embora, quando o jogador e tal. E, cara, isso faz parte. É o trabalho do jogador, é o trabalho do empresário. Eu não entendi na época o porquê que ele falou aquilo, já que não estava no contexto da conversa. Depois eu fui entender. E depois eu fui entender também o porquê que ele não foi para os Estados Unidos acompanhar o Mundial de Clubes. Ele não estava nem aí para o Flamengo mais. Ele estava focado na transferência para o Zenit. Lamentável, né, cara? Bom, vamos falar do que interessa, que é a contratação de Caio Jorge, mas antes eu só queria destacar para vocês aqui embaixo, está passando produtos oficiais do Flamengo. Gente, dentro da loja do Mercado Livre, da Shopee, tem produtos do Flamengo, a loja do Flamengo oficial aqui dentro. Você não precisa mais andar com produtos do pirataria e tal, pirata, que, pô, você não adianta, cara, tu vai pagar barato, mas barato sai caro, você vai lavar, a camisa vai desbotar, vai ficar uma porcaria. Você consegue comprar agora aqui no link, através do nosso link, com desconto, entregando na sua casa e, assim, produtos por preços muito bons. Porque tem uma variedade enorme que em lojas, por exemplo, do Flamengo você não encontra. Dá uma olhada que você não vai se arrepender. Bom, Cruzeiro quer a contratação do Luiz Araújo, insiste nisso. Samuel Venâncio também, que é o repórter lá que cobre o Cruzeiro, informou que vai ter uma reunião nos próximos dias, possivelmente ainda nesse final de semana, entre o presidente Pedrinho, que vem ao Rio de Janeiro, e o BAP para tentar a contratação. Segundo informações aqui do Rio de Janeiro, o Luiz Araújo, a gente já havia informado para vocês que tanto o Luiz Araújo como vários outros jogadores querem sair do Flamengo nessa janela. Né? Alguns por motivos normais, como o Everton Araújo, que é jovem, né? Entende que ele com 22 anos é a última chance dele de se transferir para um mercado europeu e conseguir, né, a independência financeira, conseguir lá o sonho de jogar na Europa e tal, porque aí depois, meu amigo, passou um ano, 23, não sabe como ele vai estar jogando, e na Europa, você com 24 anos é um limite para se pagar um bom valor para um jogador, né, ser transferido. E ele quer ir, dá para entender, é normal. O João Gomes fez isso com o Flamengo. Aliás, o João Gomes fez de forma errada, às vésperas da final do Mundial, das finais do Mundial de Clubes. Achei sacanagem, né? Mas tudo bem. Não vou condenar o Everton Araújo. Agora, outros querem ir pelo ambiente que está no Flamengo. O Luiz Araújo é um deles. E o empresário do Luiz Araújo ameaçou, assim, não é ameaçou, né? Isso não é ameaça. Ele usou os artifícios que muitos utilizam, que o empresário do Rael Roberto utilizou, dentre outros, dizendo que se o Flamengo não vender agora, eles não vão renovar o contrato com o Flamengo, já que o contrato do Luiz Araújo termina com 1 ano e meio, daqui a 1 ano e meio, e o jogador vai sair de graça. Então o Flamengo se vê encostado na parede, né? Tendo que negociar o jogador. Só que o Flamengo negocia, entende que pode negociar sim o jogador, mas não com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um adversário direto na Libertadores da América, é o adversário do Flamengo. Então não tem o porquê o Flamengo negociar com o Cruzeiro. E o Pedrinho vindo aqui ao Rio de Janeiro, de novo, fazendo uma proposta pelo Luiz Araújo, ele vai ouvir do presidente do Flamengo que quer o Caio Jorge. Que o Pedrinho cumpra o acordo que ele fez para o empresário do Caio Jorge, na renovação lá no início do ano, que liberaria o jogador para o Flamengo por um valor de 25 milhões de euros. E aí o Flamengo poderia dar o Luiz Araújo e mais uma compensação financeira. Bom, se quer o Luiz Araújo, vai ter que liberar o Caio Jorge. Aí eu assino embaixo. Você acha que seria uma boa troca? Luiz Araújo por Caio Jorge?
Eu assino. Você assina? Coloca aí o seu comentário, participe. E também deixe o seu like, clique aqui embaixo em hypar o vídeo para poder ajudar o canal. Vamos lá, galera, dá uma ajuda. Um grande abraço, saudações rubro-negras.